Gente, bom dia. Bom dia. Temos que mudar aqui, né, Jana? Obrigado. Então, para variar, hoje nós vamos conversar. Opa, bom dia. Hoje a gente vai conversar sobre um tema, adivinhe, do livro A Agenda Cristã, de André Luiz. Já está ficando batido, né? Aí vocês podem estar perguntando assim, meu Deus, mas o Lincoln agora só faz palestra do André Luiz, desse livro, Agenda Cristã. Por que será? É porque eu preciso, tá? É para mim. Quando a gente vai fazer, parou? Que coisa. Espera aí, gente, vamos consertar uma coisinha aqui para poder deixar o pessoal que está online participar também. Obrigado, viu, Jana, ter avisado. Voltou? Deu certo? Então, vamos lá. Então, voltando à questão, vamos falar de novo, André Luiz, a Agenda Cristã. Porque quando a gente está preparando uma palestra, para todos nós que estamos aqui para preparar o estudo, somos o primeiro a ter que ler, estudar e ouvir várias vezes o que a gente propõe a falar. Tá? Então, é aquela história. Somos o primeiro a aprender. E André Luiz tem um jeitinho muito especial de passar os ensinamentos para a gente e tem sido muito oportuno nos momentos atuais. Então, é por isso que a gente está insistindo. E essa obra ela é tão pequenininha, mas tão rica, tão fácil de compreender, e nela a gente pode encontrar praticamente um resumo de vários tópicos do Evangelho de Jesus para a gente aplicar no dia a dia. Então, por isso que a gente tem insistido nesse livro, nessas lições singelas, que trazem para a gente esse conforto, né? Essa proximidade que André Luiz, com suas palavras, consegue trazer para a gente. Tá? E a lição de hoje chama-se Liberte Sua Alma, tá? Está lá no capítulo 37, tá? E é uma lição muito valiosa. Mas como toda lição de André Luiz e de espíritos como ele, Emmanuel, Joana, a gente já começa a aprender pelo título. Então, quando a espiritualidade já coloca um título em suas lições, a partir dali eles já estão querendo dizer alguma coisa. E é bom que a gente preste atenção. E uma coisa que eu tenho aprendido a estudar André Luiz nesse singelo livro é que é muito valioso ter um dicionário do lado. Porque é impressionante. Liberte a sua alma. Libertar. Vamos pensar um pouco a respeito da ideia? Libertar? Vamos ao dicionário. Lá no dicionário, nós temos a definição da palavra libertar. Libertar, como verbo transitivo, pode ser tornar livre, soltar. Pode ser também aliviar. Pode ser desobstruir. E pode ser desobrigar, tornar quite. Então a gente volta a insistir nessa questão. Espíritos como André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, eles não escolhem palavras ao acaso. Existe toda uma intencionalidade. Eles vão ali pensar aquela palavra que vai exprimir a ideia que eles desejam passar para a gente. Não é uma simples escolha. Não é um simples acaso.
As palavras, elas são escolhidas com intenção, meticulosamente. Tá, mas a essa altura eu olho para a carinha de muitos de vocês e vocês estão assim. E o que isso daí tem a ver com a alma? O que será que isso tem a ver com a alma? Tudo a ver, gente. Porque quando a gente fala destes significados, aparentemente aplicáveis às nossas situações materiais, a gente pode igualmente aplicar, não é uma ou duas dessas significações para o espírito, não. São todas. Todas aquelas definições que nós vimos ali, elas também são aplicáveis ao espírito. Espera aí. Tem gente que talvez esteja... Eu ainda não estou conseguindo entender aonde você quer chegar. Calma. Vamos devagar. Pensem junto comigo, tá? Todos nós fomos criados simples e ignorantes, no sentido de conhecimento, para evoluir tanto em inteligência quanto em moralidade. Bom, quando nós adquirimos dois atributos essenciais do espírito, chamados consciência de si e livre-arbítrio, nós passamos a fazer escolhas. Então, a gente só passa a fazer escolhas a partir do momento que nós atingimos o degrau de consciência de si mesmo e, com isso, nós ganhamos o livre-arbítrio. Neste momento, nós podemos fazer escolhas. Tá. Acontece que existem leis perfeitas, imutáveis, a reger o universo. Uma dessas leis chama-se lei de causa e efeito. E ela nos faz responsáveis por nossas próprias escolhas. Então, resumindo de forma muito popular, porque o senso das pessoas simples já captou isso muito bem. E nós temos aquele ditado muito conhecido que o plantio é opcional, mas a colheita obrigatória. Isso resume muito bem esse mecanismo. O plantio, a semeadura, ela é sempre livre. Qualquer um de nós pode escolher a semente que desejar para plantar. É da nossa escolha. É pessoal. Ninguém vai te proibir. Ninguém vai fazer você ser obrigado a plantar algo que você não queira. É completamente da nossa escolha a semente que vamos plantar. Acontece que, uma vez plantada a semente, uma vez feita a escolha, nós temos que colher. É lei. E muitos têm dificuldade de compreender isso, gente. Muita gente briga com isso e fala, mas onde está meu livre-arbítrio? Eu não quero colher essas coisas que eu estou colhendo. Cadê o meu livre-arbítrio? Seu livre-arbítrio estava no plantio, na escolha da semente. É nessa hora que a gente tem livre-arbítrio. A hora da colheita não tem livre-arbítrio, não. É consequência. Então, muita gente confunde isso. E quer ser livre na hora da colheita, sendo que não plantou. Bem,
É como se eu plantasse limão e queresse colher melancia. Não dá. Você plantou limão. Saiba o que fazer com o limão depois. Então a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Porque quando a vida vem nos convidar para a colheita, muitos de nós ficam, mas eu sou obrigado. É sim. Mas e meu livre-arbítrio? Seu livre-arbítrio era lá no plantio. Está entendido? E não adianta reclamar, porque essa é a lei. Lei de causa e efeito. Ok? Bom, então, o que a gente quer dizer, então, de forma resumida é: todos nós podemos fazer escolhas. Acontece que toda vez que eu faço escolhas, eu estou automaticamente ligado, preso, escravizado, em dívida, com as consequências da minha escolha. Isso é um mecanismo que está ligado. Então agora eu já olho e já vejo que vocês estão começando a entender. Na vida, então, gente, a gente pode fazer escolhas que vão nos prender, é aquilo que a gente chama de más escolhas, ou nós podemos fazer escolhas que vão nos tornar livres, boas escolhas. Tá, mas por quê? Como é que isso aí funciona? Vamos tentar entender. Temos as escolhas. Cada um é livre para fazer as suas. E eu posso escolher fazer o bem ou eu posso escolher fazer o mal. Não tem problema. Somos livres para escolher. É a semeadura. Acontece que, quando eu escolho fazer o bem, a minha consequência é progresso, caminhada, evolução. Quando eu escolho fazer o mal, aí acontece uma coisa diferente. Eu entro num processo que nós vamos chamar de ciclo de reparação. E eu fico preso nele. Quando eu escolho o bem, eu continuo a caminhada. Eu estou livre. Eu estou progredindo. Quando eu escolho o mal, eu estou preso a esse ciclo. Eu estou escravo desse ciclo. Esse ciclo consiste em arrependimento. Eu preciso me arrepender do mal cometido. Mas não basta arrepender. Seria muito bom, né? A gente cometesse um erro, estou arrependido, então está tudo certo. Mas não é assim. Não basta arrepender. Arrepender é só o primeiro passo desse ciclo. Eu ainda preciso fazer toda a volta completa para chegar de novo nas escolhas. Então, arrepender é o primeiro passo. O segundo passo é a reparação por si mesmo. Porque a casa de Deus, gente, que é o universo, é uma casa muito organizada. Na nossa casa a gente não tem regra? Algumas não, né? Mas algumas casas, né? Foi você que tirou do lugar? Você que coloca. Foi você que sujou? Você limpa. Não é? E Deus é assim. Foi você que atrapalhou? Arruma. Fez errado? Conserta. É você, não é o outro, não. Tem muita mãe e muito pai que erra por amor nesse sentido, né? O menino faz errado, a mãe e o pai vai lá e conserta. Não deixa o menino consertar. Isso é um problema. Deus não faz isso com a gente, não. Você errou,
você conserta. Ele vai te ajudar, ele vai estar do seu lado, como qualquer bom pai também. Filho, você vai arrumar. Você fez a bagunça, você vai arrumar. Estou aqui com você. Posso até te ajudar. Cata uma coisinha ou outra aqui que você espalhou e tal, mas é você que tem que fazer o trabalho. Então a gente precisa reparar o mal que foi feito. E não basta arrepender e reparar o mal que foi feito. Para a gente completar esse ciclo, é necessário a expiação. Essa é a parte dura, mas é necessária. O que é expiação? Expiação, gente, é quando você troca de papel com o outro que você prejudicou. Não é castigo, não, tá? Muita gente, a primeira palavra que passa na cabeça da pessoa é castigo. Está me castigando. Não é castigo, não. É aprendizado. Porque você só vai compreender uma situação de verdade quando você passa por ela. Porque no momento em que nós estamos prejudicando alguém, a gente não tem dimensão do que está fazendo com a outra pessoa, o que ela está sentindo e o que ela está passando. A gente só vai ter real dimensão disso quando a vida nos convidar a estar no lugar dessa pessoa. Isso é expiação. É quando você passa por aquela situação que você fez o outro passar. Porque quando você sai dela, você fala, aprendi. Isso eu não quero para mim e para mais ninguém. Eu não vou repetir. A ideia é essa. A gente consolida dentro de nós o aprendizado. Então, quando eu fecho esse ciclo do arrependimento, reparação e expiação, aí a gente está pronto para continuar a jornada. Mas enquanto eu não fechar esse ciclo, eu estou preso nele. Eu estou escravo dele. Entende? Vamos pegar lá as definições que a gente olhou no início e lembrar do título, Liberte a Sua Alma. O que André Luiz, então, está tentando dizer para a gente? Quando a gente está nesse ciclo do equívoco, o ciclo de reparação, para libertar desse ciclo, a gente vai precisar do arrependimento, que é aí, definição número 2, alívio. É o alívio da consciência através do arrependimento. A gente vai precisar de reparar, que é a definição número 3, que é desobstruir. Porque eu só consigo liberar esse caminho de volta se eu colocar as coisas no lugar. Eu vou desobstruir os meus caminhos. É mais ou menos assim, esse final de semana a Livinha fez uma bagunça, espalhou todos os brinquedos dela lá no quarto dela. Aí depois ela veio. Mamãe, quero assistir desenho. Ok, só depois que você arrumar a bagunça. A vida é mais ou menos assim. A gente faz bagunça e a gente quer partir para a próxima coisa que, é do nosso interesse. Só que enquanto a gente não arrumar a bagunça, o papai e a mamãe não vai liberar o caminho, não. Tem que arrumar a bagunça. Desobstruir o caminho. E, por fim, a expiação, definição número 4, que é desobrigar. É quando a gente se torna quite com a justiça divina e perante a nossa própria consciência. Ah, mas você pulou a número 1. Foi de propósito. A definição número 1 é quando a gente completou o ciclo, aí a gente volta para a escolha. Porque é a partir das escolhas que eu faço que eu vou me tornar livre, fazendo melhores escolhas. André Luiz escolheu ou não, por acaso, essa palavra?
Claro que não, né? Então agora faz sentido. Então a pergunta que a gente se faz: qual o nosso problema essencial? Escolhas. Nosso problema essencial é a escolha. Como nós temos feito as nossas escolhas? Como? Nós temos feito nossas escolhas como espírito imortais que somos? Ou nós temos feito as nossas escolhas como seres transitórios que estamos? O problema essencial está aí. Na hora de fazer a escolha, nós não temos feito escolha como espíritos imortais que somos. Somos tal qual crianças, que se você chegar para ele e perguntar assim: menino, menina, você quer uma balinha agora ou 10 amanhã? Quero uma agora. A gente é assim. Porque a perspectiva transitória. Não está pensando como espírito imortal. Não dá conta de esperar, que é o imediatismo. Então, o nosso problema essencial são escolhas. E agora que nós já compreendemos, então, o título da lição, e já percebemos para onde André Luiz está querendo guiar os nossos pensamentos, para nos auxiliar a libertar a alma, agora a gente pode entrar na lição. Ok? Meia hora, meu Deus do céu, só para a introdução, né? Eu tenho que dar uma melhorada nisso. Eu prometo que eu vou melhorar, gente. Vamos lá. A lição começa assim: não se prenda à beleza das formas efêmeras. A flor passa breve. Gente, quem não tem dificuldade para entender essa daí, né? Essa daí está muito clara. O nosso grande problema é fazer as escolhas pensando nisso aí. Que a flor passa breve. São as ilusões da matéria, gente. As ilusões desse mundo corporal, denso, grosseiro, em que nós estamos momentaneamente. Por que a gente se prende a situações tão passageiras, tão fugazes? Vou citar aqui alguns exemplos. Por que a gente se prende a padrões de beleza, gente? Os padrões de beleza mudam. Basta olhar historicamente. E a gente percebe quantas pessoas sofrem presas, tentando atingir o inatingível, escravizados ali àquela questão da aparência física, se mutilam, se violentam para tentar se encaixar naquilo que eles acreditam ser o padrão aceito da sociedade, né? Outros extremistas tentam quebrar os paradigmas e chocar tudo para não combater este padrão, e aí entra no outro extremo de quebrar tabu, paradigma e tal, só chocando com aparências muitas vezes esdrúxulas, esquisitas, aberrações de toda ordem. São dois extremos, e todos eles focados neste ponto que nós estamos tentando chamar a atenção, que é a ilusão da fugacidade, da aparência física do corpo temporário que a gente veste. Isso passa, isso não é o mais importante. Quando a gente cai nessas amarras, nessas prisões da alma,
É muito triste. Quantos não ficam aí escravizados em busca da juventude eterna, gente? Vocês já perceberam que hoje em dia virou praticamente pecado ser mais velho? Tem gente que não fala a idade, não. Como se tivesse vergonha disso. Meu Deus, o que tem de errado em envelhecer? Nós não vamos ficar jovens para sempre. Não neste corpo grosseiro, carnal, transitório. E tem gente preso a isso. É uma lástima que a nossa sociedade não tem esse respeito para o que veio antes da gente. É uma lástima que nós não valorizemos a experiência, porque a experiência precisa de tempo. A gente deveria valorizar e não debochar, como hoje é feito. Falta-nos respeito às pessoas com mais experiência. E, de nossa parte, que já estamos ficando mais experientes, minhas barbinhas já estão ficando aqui branquinhas. Está parecendo que eu estou advogando em causa própria, né? Mas não é não, sabe por quê? Meus amigos que me conhecem sabem. Eu já nasci velho, então está tudo certo. Eu não tenho esse problema. Mas a gente precisa respeitar isso. E não querer ficar brigando com coisas que a gente não vai mudar, se escravizando a processos, como se fôssemos buscar a juventude eterna na carne, que não é possível. E os padrões de moda, gente? Quantos são escravizados pelos padrões de moda? Você tem que vestir isso, você tem que vestir aquilo, é isso que está na moda, é isso que não está na moda. E a moda é igual lá aos padrões de beleza, a gente muda e desmuda, entre aspas, todo dia. Eu tenho 2 irmãs e eu vivenciei a década de 80. Como é que a gente sobreviveu à década de 80, gente? Que moda! Sorte sua! Que moda era aquela, gente? Quis cabelo, quis roupa, aquelas ombreiras desse tamanho, caneleira, eram umas coisas que hoje a gente olha e fala... Eu imagino a pessoa olhando a foto dela lá da década de 80 falando assim, gente, eu vestia isso, que vergonha. Pois é, hoje nós estamos fazendo a mesma coisa, talvez. E aí a gente às vezes se submete a colocar aquela roupa apertada, desconfortável, para obedecer padrão de moda, gente. Tenha santa paciência, liberta a sua alma, pelo amor de Deus. Você não é esse corpo transitório que está aqui. Não estou falando que a gente também tem que andar mulando, não é isso, gente. Mas se escravizar a padrões que são impostos, é para questionar, não é? Enfim, o culto do corpo, né? Quantos não vivem aí, gastam mais tempo em academias e clínicas de beleza do que com a própria família? Então é uma escravidão. É um presídio. Né? São as ilusões da matéria que a gente tem aí mergulhado nela ultimamente, né? E é triste, é triste. A gente vai vendo aí a moda passando, mudando de época em época, esses padrões de beleza que estica aqui, coloca ali, silicone se deformando, se violentando, artificializando cada vez mais. Para quê? Para quê? Né? Então é para pensar, gente, os exageros. Estamos vivendo em funções de coisas transitórias. A flor
passa breve. Curte os momentos. Cada estação da vida tem a sua alegria e a sua dor. Vive cada uma delas. Porque uma das coisas mais ridículas que tem é você, num estágio da vida, querendo vivenciar outro. Está cheio de adulto infantil. Está cheio de idoso adolescente. Gente, a gente precisa vivenciar a etapa que a gente está vivenciando. Ser grato por aquilo. Aprender aquilo que ela tem para nos oferecer. Porque cada estação da vida tem os seus ensinamentos. Tem a sua beleza. E, claro, tem os seus desafios. O que a espiritualidade fala para a gente? Bem rapidamente aqui. Para a gente não exagerar. Que existem dois sistemas que se defrontam. Os dos ascetas, que têm por base o aniquilamento do corpo, e os materialistas, que se baseiam no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas quanto uma e outra. Onde está a sabedoria? Onde está a ciência de viver? Em parte alguma. O grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem em independência mútua, importa cuidar de ambos. Eu não vou ler tudo, não, mas a ideia é, sem extremismo, gente. Não vamos viver em função daquilo que passa, mas vamos cuidar, né, gente? Não é para parar de escovar o dente também, não. É para tomar banho de vez em quando. Eu corto cabelo toda vez que eu venho fazer palestra. Então, o corpo precisa de manutenção. Vamos dar a manutenção que ele precisa, mas não vamos viver disso. Entende? É o equilíbrio. André Luiz continua e fala para a gente: não amontoe preciosidades que pesem na balança do mundo. As correntes de ouro prendem, tanto quanto as algemas de bronze. Amontoar. Oh, maravilha! A gente é bom nisso, né? Principalmente aqui nessa terra. Nessa cultura atual que nós temos de obsolescência programada, né? Tudo é programado para daqui a algum tempo você ter que comprar de novo. Esse consumismo insano. O que nós mais fazemos é acumular preciosidades, entre aspas, que hoje é a coisa mais preciosa aos meus olhos até brilham, e é que amanhã eu já estou encostando num canto porque eu já achei outra preciosidade para ir atrás. Não é assim? Pois é, e a gente vai entrando nesse ciclo de busca de preciosidades e acumulando preciosidades e fica preso neles, e vamos acumulando. A pergunta é, será que a gente precisa de tanta coisa assim, gente? Será que a gente precisa de todos aqueles sapatos, bolsas que a gente tem? Desculpa, mulheres. Será que a gente precisa entrar na fila da Apple toda vez que a Apple lança um novo iPhone para ter o último modelo? Será que nós precisamos daquele monte de roupa que nós temos? É engraçado, né? Porque a maioria de nós chega lá no guarda-roupa, tem aqui um monte de roupa. Essa roupa, não, essa daqui eu estou guardando para quando eu emagrecer. Já está há 5 anos lá. Você está guardando para quando você vai emagrecer? E aí ela está acumulando a preciosidade lá. Né? Então, enquanto a gente vai acumulando coisas e coisas e coisas, a gente esquece que vai acumulando também problema, porque na hora que chega a conta do cartão de crédito também, a gente faz essa cara. Vai acumulando dívida. Né? E aí, a gente esquece que a gente não vai levar nada disso para o lado de lá. Porque tem muita gente que parece faraó, né? Reencarnado, né? Acha que quando vai morrer vai ter um túmulo lá para levar e colocar tudo, as preciosidades todas, as relíquias todas para levar junto com ele. Não, não vai. A gente não precisa disso.
Porque aí a gente vai acumulando, 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 até chegar ao ponto de nossas garagens estarem entulhadas de coisas inúteis que antes eram preciosidades. E aí a gente faz aquela cara ali pensando, meu Deus, preciso fazer uma garagem célula, preciso doar para o Goodwill. E aí a gente entende, depois de um tempo vivendo aqui nesse país, o porquê que as pessoas não guardam o carro na garagem. Porque a garagem está cheia de preciosidades que vai acumulando. É para pensar, gente. Será que nós precisamos de tanta coisa assim? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aquela lição maravilhosa, que os Espíritos convidam os ricos a dar daquilo que é o supérfluo, porque do supérfluo deles, eles podem, muitos necessitados podem ter o que precisam, mas ela lembra o seguinte, olha, mas é o seguinte, não dá só do seu supérfluo, não, dá do seu necessário, porque aquilo que você acha que é necessário, ainda assim é supérfluo. Então, a gente precisa rever o nosso conceito de necessário. O livro que vai ter do marido chateado limpando dela, vai ser Desculpem, maridos. A gente precisa limpar a garagem, não tem jeito. Me perdoem, perdoar também é um exercício. Não é? Tem que ser justo, né? As mulheres com as bolsas e sapatos e os homens limpando a garagem. Você está certo. As bolsas continuam, mas a gente vai ter que limpar a garagem. Ok. É assim. Será que nós precisamos de tudo isso? André Luiz continua e fala, não se escravize às opiniões da leviandade ou da ignorância. Incitatus, o cavalo de Calígula, podia comer num balde enfeitado de pérolas, mas não deixava por isso de ser um cavalo. Essa é dura, porque tem muita gente que faz um grande esforço para viver de aparência, para ser o que não é. Não importa o que a gente faça, não importa o quanto a gente se esforce, somos o que somos. E todas as vezes que nós nos escravizamos a essa tentativa de aparentar o que nós não somos, dor. Vai vir dor, pode ter certeza. Porque em nome de ser aceito num grupo social, muitas vezes que a gente julga pertencer ou que deseja pertencer, normalmente a gente se submete a esses pareceres levianos desses grupos, tentando acompanhá-los, para ser aceito. E aí a gente vive escravizado por esse papel que a gente vai representando e que sofre porque a gente está enganando a si mesmo, a gente sabe que não é assim. Lá em Minas, a gente tem um ditado muito bom para isso. A gente fala assim, galinha que acompanha pato morre afogado. Então, a gente tem hoje em dia muitos irmãos se prestando a esse papel, de tentar aparentar o que não é, nesse teatro macabro que a sua alma está presa. Só que vai chegar o ato final dessa peça, desse drama, que um dia ele vai ter que deixar cair essa máscara. E é doloroso esse processo. Então não se prenda a isso, não se prenda a ser aquilo que você não é, seja o que você é, se aceite, aceite as suas origens, não tenha vergonha. Pare de ser um ator diante das outras pessoas para ser aceito por elas. Isso não é legal. Isso não vai dar um final feliz. André continua e diz, não alimente a avidez da posse. A casa dos numismatas vive repleta de moedas que serviram a milhões e cujos donos desapareceram. Viu por que é bom ter o dicionário do lado? Numismatas são colecionadores de moedas, de dinheiro,
colecionadores. E nós temos aqui na Terra verdadeiros irmãos escravizados nas coleções de moedas e posses monetárias e recursos, não é verdade? Que chegam ao ponto de, às vezes, nem desfrutar daquilo que tem, simplesmente para ter aquela coleção. É a coleção monetária, é um numismata, né? E para esses a espiritualidade é muito clara. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem falando o apego aos bens materiais. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros, proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um oculto réptil? Compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio do trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, a um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa o impulso do coração, vai grande distância, tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada e sorte da avareza, dois vícios, os quais colocou Deus a caridade santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação para que o pobre receba sem baixeza. Então, esse apego material, né, gente? Evitar isso, porque isso chega ao ponto da gente levar... O apego a gente leva para o lado de lá. Os recursos ficam aqui, mas o apego continua. Eu lembro da passagem do avô de André Luiz, que ele encontrou lá no umbral, a riqueza do avô ficou aqui, mas ele estava lá contando moeda, entre aspas, de lodo, né, nessa loucura que ele estava, né, de ambição desenfreada. André Luiz encontrou ele lá em situação lastimável, contando moedas, fingindo, tipo assim, não é fingindo, ele acreditava que estava contando moedas, mas, na verdade, ele estava lá, né, mexendo no barro lá do lodo do umbral, tão apegado a essa situação. André continua e fala, não perca sua independência construtiva a troco de considerações humanas. A armadilha que pune o animal criminoso é igual a que surpreende o canário negligente. Olha que interessante. Nessa passagem aqui, André Luiz está tentando lembrar para a gente que as leis de Deus são para todo mundo. Seja você bom ou mal, a gravidade vai funcionar para você. Se você pular de um penhasco, você vai cair. Seja você bom ou mal, seja você o animal criminoso ou o canário negligente, porque o canário que não é negligente, ele sabe que não deve pular. Mas o canário negligente, se ele pular, a gravidade vai atuar. Por isso que Jesus, naquela passagem, né, tem aquela passagem das tentações de Jesus, em Mateus 4, 5 a 7, em que o diabo transportou ele à cidade santa, colocou ele sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. E Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, olha a sabedoria, né, desse Espírito maravilhoso que é Jesus. A tentação veio e falou, joga ali, está escrito aí que se você, qualquer coisa, você é um espírito nobre, bom, os anjos do céu vão te recolher aí. A lei da gravidade é para todo mundo, se eu me jogar daqui, eu não vou contra as leis de Deus, né? Não tentarás o seu Senhor, não vou contra as leis de Deus. Então é para a gente pensar, né? Porque quando a gente cai nessas armadilhas de tentar receber as considerações humanas, André Luiz está falando dessas armadilhas em relação às considerações humanas. Gente que faz de tudo para ter a consideração dos outros. Ela está querendo aprovação.
ela está querendo ali reconhecimento. Não, gente, não sejamos presos a isso. Mesmo no trabalho do bem, que nós não esperemos reconhecimento de ninguém, não esperemos sequer gratidão. A gente não deve tentar agradar a todos, coisa que nem Jesus conseguiu fazer, e pelo contrário, ele desagrada a muitos, e até hoje. Então é uma armadilha muito grande que a gente vê todo mundo caindo, principalmente hoje nas redes sociais. Quantas pessoas estão escravizadas em busca da aprovação do outro, correndo atrás de like, de curtida, de seguidores, presos a este mundo de reconhecimento de pessoas que ele sequer conhece. Isso é um perigo. Essa necessidade de aprovação não vai te fazer bem, porque a única aprovação que nós precisamos é a de nossa própria consciência, porque no final é eu, minha consciência e Deus, mas ninguém. A gente precisa se libertar disso. Não acredite no elogio que empresta a você qualidades imaginárias. Vespas cruéis por vezes escondem no cálice do lírio. Essa falta de conhecimento muitas vezes nos faz acreditar que nós temos virtudes que nós não temos. A gente não se conhece. Então vai chegar alguém assim, mas Lincoln, você é tão paciente. Você já me viu dirigindo lá no trânsito da 285, 5 horas da tarde? Vai ter um episódio lá que talvez eu vou perder a paciência. Espera aí, então se eu perdi, a gente não perde o que não tem. Se eu perdi, é porque eu não tenho. Então eu não tenho paciência, eu não sou paciente. Jesus aceitou o título de mestre. Quando chegaram para ele e falaram, bom mestre, mestre eu sou, mas bom só tem um. Nosso Pai que está no céu. Deus. Então ele se conhecia. Ele não aceitou aquele elogio que não era para ele. A gente deve fazer o mesmo, se conhecer, para a gente também não aceitar aquilo que não é próprio nosso. Porque a gente aceita o elogio que não merece, gente. E aí é um grande problema. Por quê? Porque massageia o ego. É gostoso. Que bom, você se sente a melhor pessoa do mundo, mas você não é ainda. E eu não estou falando aqui daqueles elogios sinceros, das pessoas que realmente gostam de você, e sinceramente não falando isso. Eu estou falando daquele elogio que você não merece. Você sabe que você não é. Isso é um perigo. Porque quando acontece isso, vai acontecer duas coisas, gente, ou uma ou outra. Tá? Quando você aceita elogios imaginários, que você não tem, virtudes que você não tem, vai acontecer uma ou outra coisa. Primeiro, ou você vai causar um processo que as pessoas vão se decepcionar, as pessoas se decepcionam. Porque colocaram você num patamar que você não está. Então, uma hora você vai pisar na bola. E aí elas vão se decepcionar. Ou você vai se desiludir com as pessoas. Você mesmo vai se desiludir das pessoas, porque você vai perceber que elas não estão falando a verdade. E que estão se aproximando de você, muitas vezes, com interesse. Em troca de alguma coisa. Fatalmente, seja um processo ou outro, o destino é o mesmo, abandono e solidão. Então, o melhor é não aceitar virtudes que você não tem. Conhece-te a ti mesmo. Por fim, a última lição que André nos traz para libertar as nossas almas é: não se aflija pela aquisição de vantagens imediatas na experiência terrestre. Os museus permanecem abarrotados de mantos de reis e de outros cadáveres de vantagens mortas. Jesus nos orienta que a gente deve buscar primeiro o reino de Deus. Então, posses, títulos, cargos, profissões, fama, poder, tudo isso vai ficar aqui, gente. Nada disso a gente leva para lá.
Então a gente não deve se prender a essas situações transitórias que Deus permite que cada um vivencia para o nosso aprimoramento. Muitas das posições, muitos dos nossos títulos que nós temos hoje, muitos de nós se iludem achando merecedor, crê que é merecedor daquilo. Às vezes não. Às vezes é por bondade divina, numa oportunidade, numa prova que você precisa passar para ver se você vai fazer bom uso ou não daquilo. Não necessariamente porque você é merecedor, mas um aluno necessitando adquirir conhecimento. Então é para ter cuidado. Porque muitas vezes a gente vai malbaratar esses recursos, acreditando merecedor deles, aqui e do lado de lá. E aí, nada melhor do que escutar um relato de quem passou para o lado de lá, né? No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma rainha, que também está lá no céu e no inferno. Quem melhor do que eu pode compreender as verdades dessa palavra de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia ou nenhum valor dos reinos da terra, se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E, como para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando, em vez de ser recebida qual soberana, vi acima de mim muito mais acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem o sangue nobre. Como, então, compreendi a esterilidade das honras e grandezas com que tanta avidez se busca na terra. Então é para pensar, né, gente? Títulos, posse, profissão, tudo isso é transitório. Cuidado. A gente não vai chegar do lado de lá, igual o André Luiz chegando do lado de lá, nosso lá, que foi lá pedir emprego para o governador, mas ele queria trabalhar o quê? De médico. Né? E aí a gente conhece a história. Ele foi lá pedir qualquer emprego, mas o governador falou, não, você não quer qualquer emprego, você está querendo é a medicina, né? Você está querendo a sua profissão antiga, né? E aí, graças a Deus, ele teve a oportunidade de ver uma pessoa sendo atendido antes, mudou a tempo o pedido dele. A questão é, gente, o convite do André Luiz é liberta a sua alma. Para fazer isso, a gente precisa fazer melhores escolhas. Escolher como espíritos imortais em experiência transitória da carne. É difícil? Sim, muito difícil. E tem momentos que são extremamente difíceis. E os amigos da espiritualidade sabem disso, e por isso, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles vão trazer para a gente uma mensagem muito interessante. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera de vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungindo ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. De que a gente está falando aqui, gente? Depressão. Então, como muitos de nós ainda não conseguem fazer boas escolhas, a gente fica preso àquelas armadilhas da reparação. E é muito doloroso. É difícil? É. Mas a questão é o seguinte, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Mas a ideia é, se acontecer, pede ajuda. Não se desespere, porque não falta amparo, nem aqui, nem da espiritualidade. A gente precisa manter a nossa fé e na esperança, porque quando uma tempestade está muito forte, gente, a melhor coisa que a gente tem para fazer é se aconchega ao lado de quem você ama e confia e espera. Não tem outra coisa para fazer. Mas a tempestade vai passar. Ela vai passar. Então, se você está passando por uma tempestade muito grande na sua vida, se aconchega ao lado das pessoas que você ama e confia e espera.
vai passar. Nesse meio tempo, peça ajuda, confie, não desista. Por quê? Porque a gente, em determinados momentos, a gente pode descansar, mas o que a gente não pode é desistir. Então, eu estou deixando aí para vocês algumas informações, tanto aqui quanto no Brasil, para receber auxílio. Basta uma ligação, gente. Basta uma com text message, um chat. Peça ajuda. E eu vou tomar a liberdade aqui, e eu sempre faço isso, e te pego de surpresa, que eu sei que ela está ali atrás. Conversa com a Denise. Todo ano ela faz um evento muito importante. Se você precisa de ajuda, se você ou alguém próximo de você está passando por uma situação dessa, peça ajuda. Existe ajuda. As informações estão aqui. A Denise está sempre aqui. Conversa com ela. Tá? E vamos pensar na lição de André Luiz para que a gente possa libertar nossas almas. Obrigado a todos. Vamos fazer a nossa prece. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos irmãos da espiritualidade amiga, agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor derrama em nossas vidas. Agradecemos pela bênção do Espiritismo que nos mostra a vida muito mais ampla do que essa perspectiva que o corpo nos dá. Ajude-nos a fazer melhores escolhas, Pai. Escolhas de espíritos imortais, destinados à felicidade que o Senhor presenteou para cada um de nós e que nos aguarda mediante os nossos próprios esforços. Ajude-nos a sair do ciclo de reparação, Pai. Dai-nos força, não para fugir dele, mas para enfrentá-lo e sair dele com dignidade, com o aprendizado necessário, fortalecidos para que possamos, enfim, tomar novas decisões, decisões acertadas, em benefício de nós mesmos, em benefício de todos aqueles que nos cercam, Pai. Por isso, pedimos que abençoe os nossos ideais, os nossos mais puros propósitos de crescimento e elevação, proteja cada um, dê para cada um de nós os recursos que precisa. Muito obrigado por tudo, Pai, e que assim seja.